nesta quinta-feira santa, na véspera em que Cristo vai ser morto, crucificado na cruz, nós nos reunimos, porque um dia como este, também Jesus se reuniu com os seus discípulos. Tinha algumas coisas ainda para lhes comunicar. Ainda não tinha falado tudo. Por isso, aproveitou o momento da ceia, em que celebravam a Páscoa, e vocês devem recordar como era importante, e continua sendo até hoje importante para os judeus, a celebração da Páscoa, onde eles matavam um cordeiro e comiam e se alegravam, porque no passado, séculos atrás, o povo hebreu foi libertado por Deus quando estava no Egito. O Egito fica sempre na memória dos judeus, porque foram tempos de dureza e escravidão. Por isso, eles o recordavam. E recordavam também como Deus destruiu o exército egípcio, afogando os seus guerreiros e afundando os seus carros no Mar Vermelho. E é isto que a cada ano os judeus continuam celebrando. E nós também. Nós também. Numa outra perspectiva, porque nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. A salvação de Deus no Egito foi um sinal da salvação de Cristo Jesus, que Cristo Jesus trouxe também para todos nós. Nesta noite, pois, os judeus ao redor da mesa celebravam e comiam e lembravam os tempos do Egito, as penúrias que por lá passaram e as dificuldades que tiveram na viagem da libertação para a terra prometida. E recordavam com gratidão a Deus por toda a obra de Deus em favor do seu povo. Mas a obra de Deus em favor do seu povo ainda não acabou e continua sendo uma realidade, porque nós hoje somos povo de Deus. Povo de Deus. E nós precisamos sim, como não, do favor, da graça e da ação de Deus em nossa vida. Na celebração de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos um momento para o lava-pés. As pessoas já estão acomodadas aqui na nossa frente, representando os apóstolos, aos quais Jesus lavou os pés. Do texto bíblico, chama a nossa atenção a atitude do Pedro, que se recusa a ser lavado por Jesus. E quando compreendemos de quem era esta missão de lavar os pés, vamos entender também por que Pedro se recusa. Na sociedade romana, a missão de lavar os pés era dos escravos. Dos escravos. Aqueles que não tinham liberdade e eram mandados o tempo todo pelos seus donos, pelos seus patrões, aos quais eles obedeciam. Era a missão deles. Quando o patrão chegava da rua,
O escravo pegava logo a bacia e ia lavar os pés do patrão. Por quê? Porque as ruas não eram como as nossas de hoje, embora nós tenhamos algumas ruas com alguns buraquinhos por aí, mas as nossas ruas são asfaltadas. E lá as ruas eram todas de terra. No verão, a poeira se pegava aos pés e no inverno a lama. De maneira que era necessário, sim, que os pés fossem lavados. Mas chama a atenção o fato de Jesus, que é o mestre, tirar a roupa e começar a lavar os pés dos seus discípulos, daqueles que teoricamente estavam por baixo dele. Mas Jesus quebra um pouco todas as nossas categorias e nos mostra que na vida todos devemos ser servidores dos outros, que nós todos devemos servir nossos irmãos ou aqueles que precisam da nossa ajuda. Por isso, Jesus disse: eu fiz isto para que vocês façam a mesma coisa com os seus irmãos. Minha gente, Jesus fez isso para que nós, cristãos, católicos, façamos a mesma coisa com os nossos irmãos, especialmente com aqueles, eu diria, que sofrem mais, que passam por maiores sofrimentos, por maiores dificuldades. Jesus quer que nós nos rebaixemos para lavar os pés dos nossos irmãos. E não só dos ricos e poderosos, não, dos nossos irmãos mais pobres, como ele fez com os seus discípulos. Pedro, como já escutamos, ele ficou, quando ouviu que o mestre ia lavar os seus pés, ele ficou revoltado e disse: nunca você me lavará os pés. Foi necessário que Jesus engrossasse com ele para que ele aceitasse ser lavado pelo mestre. Não queria porque sabia que não era uma função digna de um mestre. Entretanto, Jesus é um mestre diferente, que veio não para ser servido, e sim para servir. Essa é a grande característica. E o chamado de Jesus a todos nós é um chamado para servir, e não simplesmente para sermos servidos. Na vida nós temos que servir nossos irmãos, ajudar nossos irmãos, ajudar a todos aqueles, e não só os irmãos, aqueles que até não consideramos irmãos, também devemos ajudar, porque todo ser humano é nosso irmão e merece a nossa ajuda. E é isso que Jesus ensinou aos seus discípulos no lava-pés. Se abaixou, pegou a toalha e começou a lavar os pés de cada um deles. Nós estaremos fazendo a mesma coisa como sinal daquele dia, daquele gesto que Jesus fez na frente de todos os seus discípulos. Mas neste dia também, nós temos algumas coisas especiais. Nós temos, em primeiro lugar, ou em segundo, a instituição da Eucaristia. No texto de Paulo, numa das suas cartas, Paulo deixa bem claro que o mandato partiu de Jesus. É Jesus que instituiu a Eucaristia, dizendo: naquela mesma noite, tomai e comei, tomai e bebei, comei o meu corpo, bebei o meu sangue. E dessa maneira instituiu
o que nós chamamos popularmente de comunhão, a Eucaristia. Pela Eucaristia, Ele se faz presente em nossa vida de uma forma muito simples, mas muito real. É Cristo Jesus presente em nossa existência que vem nos ajudar a crescer como cristãos, como pessoas de fé, que vem nos empurrar para que nós tomemos decisões em favor dos nossos irmãos, que vem para consolidar nossa fé nele e na Eucaristia também. Por isso nós cremos na Eucaristia. Nós cremos que Jesus está naquele pedacinho de pão e naquele pinguinho de vinho. No pão, Ele está presente no seu corpo e no seu sangue. Essa é a nossa fé. É isso que nós acreditamos firmemente. A presença de Cristo Jesus na comunhão. Por isso, meus irmãos, vocês com muito respeito, quando se aproximam da comunhão, vocês recebem a hóstia santa e a colocam na boca, conscientes de que estão comendo o corpo de Cristo. O próprio Cristo está entrando na vida e no coração de vocês. Alguém dirá, mas isto como é que é? Minha gente, é um mistério. É um mistério, o mistério do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que quis, através de um pedaço de pão e de um pouco de vinho, se perpetuar em nossa vida, se fazer presente em nossa existência, a cada dia, quando nós recebemos a comunhão. Um mistério tremendo, tremendo, e um mistério que nos mostra a realidade de Deus dentro da nossa própria realidade humana. Cada vez, repito, que comemos o corpo de Cristo e bebemos o seu sangue, nós recebemos o próprio Cristo em nossa vida, em nosso coração. Nós entramos em comunhão com Cristo Jesus. Alguém poderá dizer, mas olha, eu sou como o corpo, o sangue não. Mas não faz mal, minha gente. É verdade que você não, como sacerdote, não toma o sangue de Cristo, mas basta com comer o corpo de Cristo. Isso já te dá a plenitude do próprio Cristo na tua vida, porque não é só no sangue, não é só no corpo de Cristo. Cristo Jesus está presente na Sagrada Eucaristia, embora seja sob as espécies do vinho ou as espécies do corpo, do pão. Mas Ele está presente na Eucaristia. De maneira que a nossa fé já nos diz, não, eu comulgo o corpo de Cristo, embora não tome o seu sangue, mas comulgo o corpo de Cristo. E quando comulgo o corpo de Cristo, comulgo Cristo totalmente. Não só uma parte, mas totalmente. Gostaria de me alongar também um pouquinho, porque hoje, ao mesmo tempo que Cristo Jesus constituiu e instituiu a Sagrada Eucaristia, também instituiu ministros que administrassem a Eucaristia, os sacerdotes. Eu queria lembrar os sacerdotes da nossa diocese de Bragança do Pará. Queria lembrá-los
porque eles estão espalhados, celebrando hoje as Eucaristias em todos ou em quase todos os municípios da nossa diocese. Provavelmente até neste horário estejam celebrando a Eucaristia também. Eu queria pedir a todos e a cada um de vocês orações pelos nossos padres. Pelos nossos padres. Eles precisam estar perto de Deus. Perto de Deus. Porque na medida que estão perto de Deus, eles exercem o seu sacerdócio com maior dignidade e eficácia. Eu gostaria de pedir hoje a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que orassem pelos nossos sacerdotes. Embora vocês não conheçam a todos, acredito que não conhecem todos, conhecem muitos, mas não todos. Oremos pelos nossos sacerdotes e peçamos a Deus a graça da fidelidade ao seu compromisso sacerdotal. Um compromisso que vocês sabem muito bem que eles devem exercer na fidelidade ao celibato e na fidelidade também a Cristo Jesus e ao seu povo. Que Deus, pois, abençoe nossos sacerdotes e a todos conceda muita paz no coração, para que continuem evangelizando, transmitindo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus a todos os cantos da nossa diocese, a fim de que cresça cada vez mais o número de vocacionados, de sacerdotes ou de jovens que queiram ser sacerdotes, e desta maneira possamos servir cada vez melhor o povo da nossa diocese de Bragança. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos envie muitas vocações e abençoe cada um dos nossos sacerdotes. Amém.